Romanos 1, versículos 13, 14 e 15. Ainda na mensagem, 4 sentimentos que um cristão valoroso precisa ter em relação aos perdidos. Parte 2, a Bíblia diz, Romanos 1, 13, não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Para quem tem dificuldade, essa palavra gentio é a mesma coisa de dizer estrangeiro. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Esse versículo 15, de modo que quanto está em mim, isso é uma expressão idiomática para dizer no que depender de mim, tá certo? Eu estou pronto para ir, ou seja, Paulo está dizendo, estou sendo impedido, não estou conseguindo, mas se dependesse só de mim, eu já estaria aí, para poder pregar o evangelho entre vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que bênção nós podemos aqui nesta manhã abrir as escrituras, depois de um vídeo desse que percebemos a brutalidade do ser humano quanto à tua igreja no mundo afora. Nós temos liberdade neste país ainda para abrir as escrituras e poder proclamar o ensino delas e a vontade do Senhor ao povo que livremente deseja estar na tua casa ou em casa com os aparelhos ligados para receber aquilo que tu tens. Abençoes a tua igreja nesta manhã e posteriormente através das gravações, nós sejamos edificados mais uma vez com este estudo de Romanos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estivemos examinando vários aspectos do apóstolo Paulo, versículos 7 a 15, o texto mais pessoal da carta de Romanos, um texto que expressou o coração do apóstolo em relação àquela igreja e à igreja em geral. E depois disso, Paulo faz questão de dizer, olha, eu sou o devedor de gregos, de bárbaros, de professores e alunos, é isso que ele quer dizer com ignorantes e sábios. E ele usa um termo muito interessante, e eu falei disso na semana passada, o filetes é uma palavra que está ligada à dívida. Sou devedor, ou seja, estou devendo para o perdido, eu devo ao perdido alguma coisa, e essa coisa é o evangelho. E nós aprendemos que um sentimento que Paulo tem em Romanos pelos irmãos é que ele sabia que tinha alguma coisa nele que ele podia dar a outros, e ele não guardou para si só. Essa foi a primeira coisa que estudamos na semana passada. Paulo sabia muito bem, eu tenho algo que eu preciso distribuir, que não é só para mim, e eu até peguei no seu pé e falei sobre isso, né? Brinquei com você, se você ainda não sabe, o evangelho que você conhece não é só para você, ele não é só seu, isso não é um presente simplesmente singular, não, isso é um presente para a humanidade, porque não está escrito lá, Deus amou a Natane, não está escrito isso aí, não é, Natane? Não está escrito, Deus amou Gabriel, Deus amou Israel, não está escrito. Deus amou quem? O mundo. Então o presente não é só seu, mas podemos aprender algumas coisas mais ainda com Paulo. E esses versículos nos mostram mais uma coisa. Por que o crente é devedor? Porque o crente, a vida dele pressupõe experiência com Deus. É engraçado que Paulo, em outras palavras, está dizendo assim, olha, eu sou devedor porque eu tenho experimentado. Algo maravilhoso ocorre em mim. Foi maravilhoso ser chamado por Cristo. E ele faz alusão à sua vocação, aquele dia em que ele cai do cavalo, fica cego temporariamente,
por conta da glória de Jesus. E olha que ele nem viu tudo. Ele diz: olha, eu sou devedor, tenho algo para dar, porque eu tenho experimentado. Se você perceber bem, ele vai dizer nesses versículos aí que você acabou de ler, né? Eu tenho alguma coisa, algum fruto para poder distribuir entre vocês e os demais gentios. O que tenho é de todos. Deus tem feito algumas coisas através da minha vida. Eu tenho fruto para dar. É isso que ele está dizendo. Ou seja, se você está confiando em Deus na sua vida, está caminhando com Deus durante esse processo da sua vida agora, você está vivendo experiências com Deus. E se você está vivendo experiências com Deus, você tem muito a contar, não tem não? Paulo está dizendo: eu gostaria muito de estar aí com vocês, para poder ajudar de alguma forma, de usar algum dom, porque, ou seja, o que está acontecendo agora na minha vida me impulsiona. Eu preciso estar aí para falar com vocês. Era o desejo dele. E a gente sabe que ele queria ir para Roma e de Roma para a Espanha. Ou seja, ele não queria parar simplesmente em Roma. O camarada precisava contar o que ele descobriu. Ele tinha experiências. E não estava infeliz, não, estava alegre. Ele queria contar, porque tem gente que vai dar, rapaz, o testemunho para o outro, não convence ninguém, né? Você tem que tomar cuidado quando você for falar de Jesus, viu? Porque o camarada começa assim: olha, rapaz, pouco eu me converti, o negócio foi esquisito assim, sabe? Muito difícil para mim. Olha, a igreja é muito difícil. Sério que você está evangelizando, cara? Para quem? Porque tem camarada que não está bem e quer convencer o outro de que é a melhor coisa do mundo que ele fez. E é engraçado que Lloyd Jones, no seu comentário, fala disso, né? Você quer convencer, mas você mesmo não está, você não é. Por isso que Paulo fala da satisfação primeiro. O camarada está apaixonado, ele está vivendo o ápice, ele está extremamente ligado ao seu Deus, grato ao seu Deus, amando o seu Deus, querendo trabalhar para o seu Deus. Ou seja, eu devo alguma coisa, porque eu não posso guardar essa maravilha só para mim. Esse negócio tem sido maravilhoso na minha vida. Agora, se você não tem experimentado essas maravilhas, dê uma olhada nessa vida espiritual que você está levando. Porque tem batalhas? Tem lutas? Tem dificuldades? Tem tudo. Mas tem um Deus maravilhoso também. Tem um Deus que faz algumas coisas em silêncio que a gente nem percebe, mas a gente levanta bem no outro dia. A gente não sabe nem explicar como. Porque o choro dura uma noite sim, mas a alegria, ela vem pela manhã, é promessa da palavra de Deus. Então você sabe em quem você pode crer. Você confia. E você progride, porque Deus sustenta. Evidentemente, essa capacidade de comunicar e de transmitir bênção pressupõe, em toda e qualquer circunstância, essas duas coisas. Primeiro, a condição do sujeito, e segundo, a mensagem de alegria que ele tem para proclamar. Eu estou experimentando. Eu mandei uma mensagem essa semana para o irmão Márcio. Aliás, eu tenho mandado todo dia. Mas uma em especial me chamou a atenção. Irmão Márcio está com a irmã Esmeralda numa situação catastrófica. A situação é complicadíssima. O quadro clínico é gravíssimo. Já não é grave mais. A probabilidade de retorno para casa viva da irmã Esmeralda requer um milagre. O que eu estou publicando aqui, todos já sabem através do próprio irmão Márcio, através do Facebook. Ele tem pedido oração. Então eu não estou colocando vida de ninguém aqui ao vivo e a cores, não é isso? Não, nosso grupo de oração foi autorizado a orar
incessantemente e a comunicar o quadro. Nós temos boletins diários da irmã Esmeralda. Para voltar para casa, ela precisa de um milagre. E essa semana eu entrei em contato com ele, estava lá no jardim de casa, olhando uns periquitinhos. Vi uma mensagem da irmã Esmeralda, falei, vou ligar para o Márcio agora, aproveitar que eu estou parado aqui. Mandei uma mensagem para ele, que nem sempre o camarada pode atender, então eu mando a mensagem primeiro. Mandei a mensagem, ele me respondeu, ele falou, pastor, não é fácil, é muito difícil. Resumindo, ele me disse isso, muito difícil, pastor. E eu falei para ele, falei, Márcio, você sabe que eu tenho vivido isso. Tem hora que a gente acha que não vai aguentar. Que a gente acha que é demais para nós. Mas eu aprendi uma coisa com Deus nesses últimos meses. Quanto mais difícil fica na vida do crente, mais Deus faz coisas extraordinárias. Deus vai cuidar de você. Pode ficar tranquilo. Aconteça o que acontecer, Ele vai cuidar de você. É bíblico. Ele não nos tenta além das nossas forças, além do que podemos aguentar. Existem coisas insuperáveis? Em Deus não. Em Deus nós aguentamos qualquer coisa. E essas experiências que nós temos, por períodos que passamos, cuidados de Deus para conosco, elas precisam ser sim publicadas. E é isso que Paulo está dizendo, desejo muito estar com vocês. Por quê? Porque eu tenho muito para falar, tenho muito para contar, eu tenho muito para acrescentar. O cara tinha experiência com Deus, meu irmão. E olha, as cartas de Paulo são relatos das suas experiências com Deus. Você acha que o pastor Luciano gosta de contar experiência? Porque eu aprendi isso com a homilética de Paulo. Paulo amava dizer, vocês bem sabem, o que aconteceu comigo, quando eu estive lá no local, quando eu passei por aquele naufrágio. Olha, tenho passado dificuldades, olha, tenho enfrentado lutas, Alexandre o latoeiro, e não sei quem mais. Ele conta tudo, ele expõe suas experiências. Mas é interessante que as cartas de Paulo nunca terminam com aquela frase tipo assim, estou desesperado, por favor, já não sei mais para onde ir. Não, as cartas de Paulo terminam com aquele tom de Jesus glorioso. Aconteça o que acontecer, estou em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. O homem tinha experiências para contar, porque ele já tinha passado por algumas coisas. Irmãos, não reclamem de Deus quando vocês estiverem passando por momentos difíceis, por tormentos. Sabe por quê? São experiências do cuidado de Deus que você vai contar depois. Hoje, quando senta um viciado em droga no meu gabinete e diz, pastor, estou desesperado, eu não sei o que fazer, eu não consigo, não dá para mim. De vez em quando eu até brinco, sério que não dá? Eu sei que dá. Como sabe, o senhor é pastor? Então, nem sempre fui pastor. Quando gera um clima legal, desabotou a camisa assim, homem, né? Se for homem, claro. Desabotou a camisa assim, faz assim, aqui ó. Dá uma olhadinha aqui ó. Aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó. Não parece tatuagem de cadeia? Tanto é que você não me vê de camisa de manga curta, coisa mais rara do mundo, não gosto. Nem sempre fui pastor, meu irmão. Eu tenho experiência, eu passei. Eu sei. Semana passada eu tive a oportunidade de fazer um gabinete pastoral com aproximadamente 10 mães com filhos internados na Cristolândia. Em 2 Cristolândias, uma em Campos, outra em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Me pediram para dar alguns conselhos às mães, então eu fui falar para as mães. E eu pude dizer para elas, olha, eu tive uma experiência de uma mãe de fé, vocês não podem perder isso. Olha, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse porta-retrato aqui, ó, segurando a minha mãe no colo, está vendo essa foto? Essa guerreira,
dobrou muito o joelho. E eu estou aqui falando com vocês hoje porque ela orou. Está aqui, ó. Ela lutou. Ela foi comigo aos primeiros cultos. E ainda brinquei com eles. Falei, ó, e canto mal, tá? E ela ficava lá no primeiro banco dizendo que eu cantava lindo. Então, meu primeiro ministério foi o do louvor. Não desistam. Ou seja, eu tenho experiência. Você não tem, não? Quantas vezes Deus já cuidou de você? Por que você não conta? Por que as pessoas não sabem disso? Por que você não publica? Você não só tem algo para contar, você tem uma vida com o seu Deus para contar. Não é simplesmente o Evangelho, é o cuidado de Deus durante anos na sua vida. E por que não conta? Precisamos contar, irmãos. Já perdeu o medo da morte? Irmãos, eu estou tranquilo para morrer. Meu problema não é morrer, o problema é o processo para a morte. Meu problema é o processo para a morte. Morrer não. Deus chegasse para mim e falasse assim: você quer morrer agora, dormindo, ou daqui a 10 anos sofrendo 5? Senhor, Bia, valeu, deixa eu te dar um beijo. Foi muito legal. Dá um beijinho na cachorrinha. Pretinha, foi legal. O problema para a morte é o processo. Para o crente, morte é vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vitória, rapaz. Tudo que eu penso que seria perfeito para mim está no céu. Medo de morrer? Eu jamais. Eu tenho medo de sofrer para morrer. São duas coisas diferentes. Então seria legal, igual aquele professor da IBD que um dia disse para os adolescentes: quero morrer dormindo, né? Quero morrer tranquilo. Não quero nem ver. Quero morrer igual um passarinho. Aí o molequinho, estiringada. É de adolescente, você não pode vacilar. Se vacilar, já era, né? Se você lê um livro, você quer contar para todo mundo que o livro é bom, né? Só rapaz, li um livro essa semana, Vencendo as Drogas com Cristo, aí de um pastor. A maioria não pegou o detalhe, né? Que livro bom, você não quer, você quer contar. Rapaz, fui num restaurante, Taubaté tem muito disso, comi um lanche. Eu entrei nessa vibe de vocês aí quando cheguei e ganhei 10 quilos, porque toda hora vinha um rapaz, comia um lanche. E eu sempre defendi a tese que hambúrguer tinha que ser no pão de sal. Sempre defendi a tese. Falei, rapaz, será que ninguém vai ter essa ideia? Quando eu cheguei a Taubaté, descobri que a maior herança de Taubaté para a humanidade é o sanduíche no pão de sal. Capital da literatura. Não, isso fica em segundo plano, infantil. Segundo plano. Não. Ah, Taubaté, pessoal, de vez em quando eu viajo, você é de Taubaté? Ah, é a capital da literatura infantil, né? Como é que chama ali o jardim, como é que é? O sítio Pica-Pau Amarelo? Não, filho, isso aí é a segunda característica da cidade. Taubaté é mundialmente conhecida pelo lanche. Rapaz, que lanche. Pois é, você não quer contar? Esse dia falaram para mim, pastor, tem um tal de, você pede aí um negócio, de R$40. Aí vem numa bandeja redonda assim, são 4 quilos de hambúrguer. Eu não sei por que o pessoal me indica isso, cara. Eu não tenho esse perfil não, gente. 4 quilos com batata frita, calabresa. Você não quer contar quando você come um negócio bom, restaurante bom? Por que você não faz o mesmo com o Evangelho? Esse Deus não é bom. Ele não tem feito diferença na sua vida. Conta para todo mundo. Passa isso para frente. E é engraçado que a Bíblia conta histórias disso. Lembra da moeda perdida? Que a mulher que encontra a moeda, a dracma perdida, e conta para todo mundo: achei, está aqui. Olha que legal. Lembra do pastor com as ovelhas, com a ovelhinha perdida? Larga as 99, vai buscar. Achei. A gente tem que dizer isso. Ei, achei. Achei o Deus maravilhoso que eu tanto procurava. Achei a solução para a minha vida, é Jesus de Nazaré. Paulo só queria isso.
Notem como Paulo se expressa a respeito disso em 2 Coríntios. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 5. Tem muita gente precisando ler 2 Coríntios 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14, quando Paulo diz assim, ó: o amor de Cristo me constrange. Querido, eu queria até não falar, mas eu estou sendo constrangido por Deus. Deus me constrange. Deus tem feito tanta coisa maravilhosa na minha vida que eu não posso não falar. Ele me constrange. É isso que ele está dizendo. Engraçado que quando Paulo diz, né, eu me sinto devedor, ele está usando uma palavrinha, parece que ele está num torno, ele está sendo apertado. E 2 Coríntios 5 a mesma coisa. Parece que ele está sendo pressionado pelas circunstâncias. Lembra dos apóstolos? Nós não podemos deixar de falar daquilo que estamos vendo e ouvindo, não dá para deixar de falar. Como é que eu vou me calar com um Deus desse maravilhoso cuidando de mim? Não dá para me calar. Ou seja, nós não temos apenas algo para dar, nós precisamos estar apaixonados por essa proclamação. Terceiro lugar, Paulo diz: eu sou devedor, diz ele, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Romanos 1, se eu não me engano, 14 aí. Ou seja, você é devedor, deveria estar apaixonado, ou pelo menos constrangido, a proclamar essa mensagem. Mas você não é devedor dos taubatianos, apenas. Você não é devedor apenas da sua família, para os seus filhos. Você é devedor de todos. Você deve a todo mundo. Consegue entender isso? Naquela época o mundo era dividido entre gregos e bárbaros. Onde o helenismo havia chegado era chamado de território grego. Se o helenismo ainda não estivesse chegado naquele local, eles eram chamados de bárbaros. É isso que Paulo está dizendo. Onde a cultura grega tem chegado, eu devo. Mas aos confins do mundo também devo. Eu devo a todos. É o que ele vai dizer também, tanto a sábios, quanto a pessoas ignorantes. Ele está usando um linguajar para alunos e professores, para doutos e indoutos, para cautos e incautos, intelectuais e pessoas não intelectuais, professores e analfabetos. Ele está dizendo, eu devo a todos. Paulo, como Deus, não fazia acepção de pessoas. Ele não escolhia pessoas para evangelizar. Ele evangelizava a todos. Esse negócio de escolher gente para evangelizar, isso aí está se tornando uma doença. Alguém um dia me perguntou, pastor, a gente não podia fazer um culto para empresário, não? Por que para empresário? Por quê? Não, é porque se a gente ganhar empresário, né, a gente ganha mais recurso. Mas qual tipo de recurso? Estamos falando de grana, é isso? Rapaz, quem sustenta a igreja do Senhor é o Senhor. Não é empresário. Você concorda comigo? A igreja é dele. Eu não tenho que ter aqui estratégia especial para empresário. Estratégia é a mesma para todo mundo. Porque se eu tenho estratégia melhor para empresário, significa que o empresário é mais importante. Eu me importo mais com ele. É claro que, gente, eu não estou contando a discussão que eu tive com o irmão, não. Eu já estou argumentando agora por que falei. Porque nós não tivemos discussão. Na verdade, na época eu até falei, olha, eu não concordo muito com essa visão. Eu expliquei por quê. Mas agora eu estou pregando, né, parece que eu briguei com o irmão, às vezes aparece, mas não é.
Eu já estou na argumentação das minhas ideias. Podemos tratar ninguém aqui como mais especial, menos especial. Esse aqui merece mais. Aquele... Não, o apóstolo Paulo é muito claro. É para todo mundo. Deus amou o mundo. É engraçado que até Roma era chamada de Grécia na época, né? Porque a cultura era grega, né? Então aqui Paulo estava dizendo, gregos e bárbaros. Por que gregos? Porque Roma conquistou a Grécia, mas na verdade, culturalmente falando, foi a Grécia que conquistou Roma. E a cultura da Grécia está presente até hoje. Na nossa sociedade pós-moderna. Até hoje, nós temos a cultura grega entre nós. Se fôssemos falar em termos atuais, mundo civilizado e mundo tribalístico. Devemos a todos. É como se Paulo dissesse assim, se você me der um ser humano, eu devo para ele. Se colocar um ser humano no meu lado no trem, no metrô de São Paulo, eu sou devedor dele. Se eu estiver num lugar chique, entrar um rico, sou devedor dele também. Se eu passar por alguém na rua, ele estiver dormindo na calçada, eu devo para ele a mensagem. Sou devedor de todos. Não tem gente mais especial, menos especial. Quando eu cheguei aqui, servi 2 anos, 3 anos, os policiais do nosso estado. Como capelão militar, os policiais, os PMs de Cristo. Martinelli aqui é um deles. Foi, inclusive, se eu não me engano, Martinelli que me levou para lá. E tive o prazer de pregar para eles, de estar com eles, de conviver naquele ambiente, de fazer grandes amizades. Como Cezinha, por exemplo, que é muito meu amigo, não frequenta aqui a nossa igreja, mas é meu amigo, o considero demais. E agora eu estou trabalhando atrás das grades. Deixei um pouquinho a polícia, porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, e estou na capelania prisional. Por quê? Simplesmente porque eu entendo que todo mundo precisa. É todo mundo. O policial precisa, o presidiário também. Porque se o evangelho alcançar os dois, nós não vamos ter mais conflito na sociedade. O policial, sabe qual vai virar o trabalho do policial no milênio? De repente tirar o gato da árvore. Prestar socorro médico, junto com o paramédico. Se milênio for literal, se nós crermos literalmente, o que o policial vai fazer no milênio? Um tempo de paz, de maravilha, porque todo mundo é convertido, ou a grande maioria. Entende? Como é que a gente resolve os problemas da sociedade? A gente resolve os problemas da sociedade com o evangelho. Porque eu era um problema para vocês. E hoje estou a serviço de vocês. Se eu viesse morar em Taubaté, mais casas seriam roubadas do que já são, naquela época. Provavelmente eu teria assaltado um de vocês por aí no meio do caminho. Mas por que isso não acontece hoje? Porque o evangelho mudou a minha vida. E agora eu estou indo à cadeia dizer para o camarada que ele pode sair de lá diferente. O que faz isso com a pessoa? O evangelho transforma, modifica, melhora, santifica, é o termo teológico. Ou seja, então eu devo, porque é bondade, é bom para a pessoa, é bom para a sociedade. E se é bom para a sociedade, é bom para mim. Eu devo a presidiários também. Nunca se esqueça disso. E outra coisa, hein? Paulo não só pregou esse negócio não, porque uma coisa é falar bonito, outra coisa é fazer. Você encontra o apóstolo Paulo pregando de manhã é difícil. Areópago. Você sabe que eu tenho um pouquinho de gagueira, você sabe disso, né? De manhã. Então eu não esqueço o dia que eu tentei falar que eu tentei falar Vectra aqui de manhã. Rapaz, não saía de jeito nenhum. Eu tentei falar a palavra 10 vezes e vocês rindo da minha cara.
Pois é, tem que tomar cuidado. Você vê Paulo na Grécia, em Atenas, pregando o Evangelho para sábios, uma mensagem mais polida para estoicos e epicureus, mas você também vê Paulo pregando na Galácia, que era um pessoal muito mais simples. Por que você tem a carta aos Gálatas numa simplicidade enorme? Por que ela não é igual a Efésios, ela não é igual a Romanos? Por que a carta de Gálatas é uma carta simples? Porque ela foi escrita para pessoas simples. Paulo quase desenha, quase que ele coloca gravura na carta, se é que não tem colocado. Com o mesmo amor, o mesmo carinho. Olha como é que Paulo se expressa em 1 Coríntios 9, 22, ele diz assim: para os que estão debaixo da lei, eu me comporto como se eu estivesse debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei. Eu me fiz fraco com os fracos para ganhar os fracos, e me fiz forte com os fortes, para que eu possa chegar à salvação de alguns deles. Isso é adaptação. Pregava para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo precisa. Uma tônica das cartas de Paulo é o seguinte: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Nenhum sequer justo existe. Todos precisam de salvação. Todos. É a tônica. Hoje em dia está na moda esse negócio de dizer assim: ah não, para eu pregar lá para o pessoal lá da Ford, eu tenho que trabalhar 3 anos lá primeiro, conhecer o pessoal e montar estratégias. Quem disse? Quem falou isso, meu Deus? Em 3 anos, quantas pessoas vão morrer sem Cristo? Que poderiam ser salvas pelo Evangelho lá dentro e fora dele, se as pessoas lá se convertessem. A irmã que me evangelizou provavelmente não calculou isso, mas ela me ganhou para Jesus, e de bandeja vieram vários sobrinhos, minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, e sem falar nas pessoas que eu ganhei para Jesus através do meu ministério. Como aconteceu com a filha da Celi. Celi estava aí, está aí ainda, Celi? Fui lá fazer uma visita uma vez à Ana Flávia, e depois da palavra, a Ana Flávia se converteu, deu uma palavra que eu dei para ela. Ou seja, será que a irmã Carla, quando me evangelizou, sabia? Claro que ela não sabia. Mas quando você ganha uma pessoa para Jesus, geralmente você não ganha uma só. Você ganha várias. Porque, e os seus netos espirituais? Seus bisnetos? Tem esse negócio de ficar esperando ter estratégia. Vai pregando e vai melhorando, irmão. O caminho é esse. Não vou esperar 3 anos para pregar. Vou pregando agora com o que tenho, com o que sei. Daqui uns dias o nosso Ministério de Evangelismo vai ter uma sala só para treinar você, para evangelizar. A partir do 1º domingo de março, se eu não me engano. Então você vai poder se inscrever. Eu vou para a sala do treinamento do evangelismo. Você vai melhorando. Irmãos, teve um dia desse aí, que eu tenho todas as pastas das minhas pregações, né? Eu fui abrir uma pasta daquela, quando saiu o computador, quando eu tive condições de comprar, que são 2 coisas diferentes, comprei um computadorzinho e comecei a arquivar minhas mensagens. As primeiras são de 2007. Aí eu falei assim: eu vou dar uma aberturinha nessas pastas aqui, vai ver que, né, de repente alguma coisa para dar uma melhorada, para melhorar, eu sei que vai melhorar. Irmãos, quase que eu tive que deletar tudo. Que eu comecei a ler aquelas mensagens, seu Valendo, que eu comecei a pensar assim: meu Deus, eu preguei isso mesmo, cara? Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Senhor, isso aqui está descontextualizado. Meu Deus. É assim mesmo. Você acha que você vai começar agora de forma perfeita? Que você vai saber tudo que você tem que falar? Você acha mesmo que você vai dar aula de teologia agora? Que o cara vai fazer perguntas e você sabe todas as respostas? Isso não vai acontecer não, querido. Até porque tem umas perguntas no meio do caminho. Adão tinha um umbigo. Rapaz, como é que eu vou saber? Eu não estava lá. Né? Então as perguntas no meio do caminho, né? Normal. Mas não deixe de falar.
Última coisa, e olha que eu estou abandonando material aqui, hein? A gente terminar essa hoje. A última coisa que o apóstolo nos diz aqui, além de não poder deixar de comunicar a mensagem, ele também sente que precisa comunicar. Tem sentimento no negócio. Eu sou devedor. Por que eu sou devedor? Alguns versículos para trás ele vai dizer da vocação dele. Fui chamado para isso. Deus me chamou para fazer essa obra. Ou seja, tem sentimento, tem paixão. Servos do Senhor precisam saber que são embaixadores, evangelistas, são pessoas evangelizadoras neste mundo. Nós somos sal, nós somos luz. E como é que você se esconde? Como é que você vai ser luz se você colocar alguma coisa para cobrir essa luz? Como é que você vai ser sal se você não tiver em contato para salgar? Tanta gente hoje vivendo vida cristã medíocre, escondida, covarde, gente que não abre a boca para falar de Cristo, gente que não tem coragem. E olha, a gente vê os testemunhos de Jeová por aí, que é uma das piores seitas do país, uma das mais iludidas, dando banho na gente na disposição de pregar o evangelho deles, que não é nem o evangelho, é o evangelho deles, que eles modificaram. Mas dão banho na gente na disposição. Os caras levam a missão a sério. Ou seja, uma seita leva o negócio mais a sério do que nós. E a gente escolhendo gente para falar, não, esse eu não vou pregar, esse aí vai me dar trabalho, não vou pregar não, que vai dar trabalho. Se eu pregar para ele, vai me dar trabalho. Fala muito. Começar a falar não para, então vou fingir que eu não vi. Ah, não, esse que eu não vou falar não, que eu vou ter que abaixar ali no meio da rua. Como é que vai ser? Está fedendo. Esse aí deixa para o pessoal do Projeto Amor, né? Não é comigo não. Entra no elevador, pega aquela vizinha. Você sabe da vizinha que eu estou falando? Mas ela também precisa de Jesus. Aí você olha e fala, oi, bom dia. Aquele corintiano insuportável. Não, gente, corintiano e flamenguista, eu vou te falar um negócio, só a graça mesmo. Tem que pregar o evangelho, pessoal. Rapaz. Sabe aquele cara que você vai conversar com ele, só fala de futebol e não tem outro assunto? Aí você quer pregar o evangelho, aí você pensa assim, não vou mexer com isso não. Meu Palmeiras perdeu ontem. Isso não vai dar certo. Meu irmão, o evangelho tem que estar acima dessas coisas, cara. Porque se não está, essas coisas são mais importantes que o evangelho para você. Primeira Coríntios 9,16, pode abrir. O Tom conhece de cor. Lucas. Isso é o moto do seminário. Isso é o versículo do seminário. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Guarda isso aí com você no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, pregar o evangelho não é favor que você faz a Deus. Vou dar uma ajudinha para Deus aqui, né? Vou ser legal com Deus agora. Não. É obrigação. Ai de você. Ai de mim, se nós não pregarmos o evangelho. Pastor, mas eu não estou pronto. Fique. Fique. Porque ai de você, se alguém se perder, porque você não falou. Para quem que você precisa pregar? Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4.
versículo 1. Nós representamos o nosso Deus neste mundo, e que os homens nos considerem assim. Está indo ali um homem de Deus, está indo ali uma mulher que tem uma mensagem para o meu coração, sempre, de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros. Sabe o que significa dispenseiro? Isso era profissão no tempo de Paulo. Era o camarada que ia à despensa do rei, escolher o prato que ele iria fazer para o rei. Ele servia ao rei, à mesa do rei. Mas ele comia a mesma comida porque era o rei que colocava na mesa. Ele se alimentava daquilo que era do rei também. Não é à toa que Paulo está dizendo que somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós vivemos disso. Estamos vivos espiritualmente por causa disso. Se o rei cortar a provisão, a gente morre de fome espiritualmente. Mas ele não corta, nos alimentamos. Então precisamos fazer o serviço do rei. Somos dispenseiros. Estamos a serviço aqui. Pregue o evangelho. Eu vou colocar um desafio para você. Eu recebi uma visita há uns 15 dias atrás, uma pessoa me perguntou sobre vocês. E aí, pastor, como é que está a igreja aí? E aí perguntaram para mim, né? E a igreja? Vai, se colocar força, vai, é uma igreja que caminha, ela trabalha. E eu falei, rapaz, uma das coisas mais lindas da PIB de Taubaté é que tudo que a gente pega para fazer, a gente faz. Às vezes com dificuldade, às vezes são os mesmos. São os mesmos 200 que carregam um piano, mas o pessoal se desdobra, uma igreja trabalhadora, tudo que é direção pastoral. Eu falei para o irmão, eles são muito submissos, eles fazem, eles vão. Eu gosto de promover essas coisas aqui, porque a pior coisa para um pastor é fazer um desafio e você perceber que ninguém deu ideia. Isso é horrível. Você propor algo bíblico e ninguém quer obedecer. Isso é péssimo. Mas a PIB Taubaté não é assim. Então eu vou lançar um desafio para você. Vamos começar a evangelizar? Vamos começar a falar de Jesus? Que tal você enviar pelo menos 20 convites para o culto de hoje à noite? Isso não é evangelizar não, tá gente? Isso é convidar para ser evangelizado. Vou te quebrar o galho, vou fazer seu serviço. Só você trazer. Que tal você começar a convidar? Porque é assim. Eu me lembro muito bem do dia que eu falei com a irmã Carla. Ela não pregou o evangelho todo para mim. Inicialmente. Ela falou, que dia que você vai visitar a minha igreja? Foi a primeira vez que ela falou para mim de Jesus. E eu falei, a senhora é da igreja? Qual a igreja? Ela falou, Batista. Para mim estava falando grego. Sabia a diferença? Não sei nem para que eu perguntei. Ela falou, é aquela do lado do sindicato, ali na principal. Eu falei, eu sei onde é. E é engraçado que naquele dia eu me lembro de ter pensado assim, rapaz, sou louco para roubar aquela igreja. Aquela igreja é rica. Certeza que eu ia ganhar um dinheiro maneiro. Eu falei, quem sabe um dia eu vou. E aí eu dei vazão. Ela falou, eu falei para ela, olha, eu tenho visto os crentes na rua, acho a fé de vocês muito bonita. Ou maneira, né? Provavelmente eu usei maneira. E ela começou a me evangelizar. Eu dei uma aberturinha. Ela entrou com um plano da salvação, evangelho. E depois que ela acabou de pregar, que ela falou uns 10 minutos, ela falou assim, olha meu filho, o dia que você quiser mudar de vida, Jesus Cristo pode transformar você. Ele pode mudar a sua vida. Acabou. Aquela última frase nunca mais saiu da cabeça até o dia da minha conversão. Consegue perceber? Não foi o plano da salvação que me ganhou, cara. Eu nem entendi.
Eu não entendi o plano da salvação. Que morreu, sangue derramado, né? Que eu era pecador, mas Jesus morreu no meu lugar. Não entendi nada direito. Mas na hora que ela falou, Ele pode mudar a sua vida, e ela conhecia a minha vida. Ela era minha vizinha. Então, Deus vai usar você para encaixar a frase certa. Convide hoje. Traga convidados. Porque nós vamos falar de Jesus à noite. Esse Jesus que transforma. Tá certo? Isso não estava no plano, não. Ministério de Libras, de repente vou mudar a mensagem. Então, ligado aí. Quero orar por você. Você topa? Vamos convidar pelo menos umas 5, 10 pessoas para virem hoje? Mandar uma mensagem no WhatsApp. Faz tanta coisa no WhatsApp, não convida a pessoa para vir à igreja. Que tal? Se você topar, eu quero orar por você. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar por essa missão. Se você topar, você vai só mandar as mensagens. Ei, vamos na igreja hoje comigo? Vamos ouvir uma palavra lá de Cristo, Jesus? Pode mudar a sua vida. Topa? Então fique em pé aí, eu quero orar por você. E eu sei que a maioria, de repente, não vai ficar, porque o taubatiano é assim, se ele sentir que não vai dar para fazer, ele não assume o compromisso que ele não vai poder fazer. Eu entendo, tá? Não sei como é que está seu dia, você não precisa ficar com vergonha de não ficar em pé, não. Mas se você quiser topar, eu quero orar por você. E eu quero pedir a Deus para colocar as palavras certas na sua boca, na hora certa, e inclusive para Ele lembrar as pessoas certas, porque Deus conhece os corações, Deus sabe. Então, nós precisamos depender de Deus para essas coisas. Se você deseja fazer isso, fique em pé, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, que em nome de Jesus nós possamos hoje fazer a diferença na vida dos perdidos, e que Paulo, que tanto nos iluminou com as suas palavras, possa ser para nós um exemplo. Nós tenhamos essa gana, essa vontade, esse desejo ardente no peito, coração, de pregar o Evangelho, de distribuir a semente, mesmo que assim, a priori nós não vejamos os frutos, mas nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia, e que quando um crente usado pelo Espírito Santo abre a boca para falar com autoridade sobre aquilo que o Senhor fizeste na vida dele, ele se torna o ser humano mais poderoso do planeta. Tua palavra tem a autoridade porque ela vem dos céus, ela é poderosa, derruba cadeias, penetra o ser humano na sua intimidade. O poder que vem da Tua palavra transforma corações. Estejas, ó Deus, nos usando hoje, nesta manhã, nesta tarde, antes do culto, porque nós entendemos que todo dia é dia de salvação. Tu tens salvado pessoas no mundo inteiro. Queremos ser usados pelo Senhor, ó Deus. Que segunda-feira, amanhã, terça, quarta, no trabalho, que possamos ter ideia da nossa missão, que possamos ir para lá diferentes. Estejas usando a nossa boca, Deus, como profetas do Senhor nesta geração. Oramos em nome de Jesus. Amém.